Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Você já parou para pensar por que certas verdades nunca aparecem na TV? Porque alguns nomes são protegidos enquanto os outros são destruídos todos os dias. Aqui no Vitrine Política a gente não finge neutralidade e não repete narrativa pronta. Aqui você analisa, você questiona e você fala o que muita gente prefere esconder. Se você está cansado da velha mídia, cansado de ver o povo pagando a conta enquanto o sistema se protege, então você chegou ao lugar certo. E esse canal existe para expor os bastidores do poder, denunciar abusos, cobrar quem deveria servir ao povo e dar a voz a quem se recusa a ser manipulado. Já se inscreva agora, ative o sino e compartilha, porque quanto mais gente acordada, mais difícil fica calar a verdade. Isso é Vitrine Política. E essa notícia vem diretamente do Metrópolis. Presidente da CPMI do INSS se pronuncia sobre convocação de Daniel Vorcaro. Assista esta matéria até o final para você entender tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para o Metrópolis. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Então, meu desejo de um ano de bom trabalho para todos nós. Muito obrigado pela presença. Nós já tivemos hoje 2 reuniões, a primeira com a Secretaria do Senado, a segunda já com a presença do relator. Tomamos algumas decisões muito importantes sobre a continuidade da CPMI do INSS. A primeira delas, nós decidimos já as primeiras oitivas que serão feitas nos próximos dias e quais os recursos que nós vamos impetrar. Na próxima quinta-feira, nós convocamos o presidente do Banco Master, o senhor Daniel Vorcaro, que está sob medida restritiva. Estamos, portanto, oficiando hoje ainda o senhor Vorcaro e também o ministro Dias Toffoli, que é o responsável pelas medidas para que ele libere a presença do banqueiro junto à CPMI. Eu quero lembrar aos senhores que a CPMI ela tem uma definição muito clara quando foi criada: os descontos irregulares de aposentados. O que nos leva a trazer aqui o senhor Vorcaro são os 250 mil contratos de empréstimos consignados que o Banco Master tinha em carteira, foram suspensos pelo INSS por falta de comprovação de documentação que garantisse, de fato, a efetividade e a anuência dos aposentados. Ele terá de nos explicar, e é bom que ele comece a dar explicações ao povo brasileiro, sobre como conseguiu esses contratos, de quem adquiriu e por que tantas pessoas que não tinham uma comprovação se realmente autorizaram ou não o desconto em folha dos aposentados. Como ele conseguiu manter esses descontos sem uma autorização formal das pessoas que estavam sendo descontadas e quais as medidas que ele tomou pelo banco para poder, diante das reclamações das pessoas, não cobrar mais, garantir o direito de quem não concordava com os empréstimos. Ele terá de nos dar as explicações sobre esses pontos, é o que a CPMI quer escutar e ter naturalmente para o relatório. O segundo convocado, que é o senhor Luiz Cardamone, do Banco BMG, que é um dos maiores e mais antigos bancos em uso de consignados no INSS. O advogado entrou em contato comigo, fez uma solicitação de que ele estará em viagem até o dia 21 de fevereiro, não impetrará habeas corpus, virá de boa vontade a CPMI. Nós estamos marcando, portanto, para o dia 25, se não me engano, uma segunda-feira, logo depois do Carnaval, está confirmada a presença dele. Outro ponto importante, recursos que nós faremos de pessoas convocadas e que não compareceram à CPMI. A primeira delas será o senhor Camizotti, que é tão importante o depoimento quanto foi do Antônio Carlos Camilo, chamado Careca do INSS. O senhor Camizotti recebeu por parte do Supremo Tribunal Federal um habeas corpus que garantiu a ele não vir à CPMI se não desejasse. Nós estamos recorrendo dessa decisão, esperamos que o Supremo Tribunal Federal nos dê a oportunidade de trazê-lo e cumprindo a regra da legislação da CPMI. Não há, dentro da Constituição brasileira e da legislação que criou as comissões, nenhuma possibilidade que uma pessoa diga se ela quer vir ou não. Isso foi uma surpresa muito desagradável para nós, que nós esperamos agora ter a compreensão e a decisão do Supremo Tribunal Federal em que Camizotti possa vir e dar aqui o seu depoimento. Outros também que apresentaram atestados médicos, o senhor Américo Monte, outros nomes que nós estamos, todos eles já catalogando, para que a gente possa terminar esses depoimentos o mais rapidamente possível. Eu quero lembrar aos senhores que nós temos 13 reuniões previstas oficialmente, até a última semana de março. As 2 últimas reuniões serão usadas para a leitura do relatório e, na quinta-feira, a votação do relatório, caso nós não consigamos a ampliação das datas da CPMI. Eu tenho uma reunião marcada com o presidente do Senado, já na próxima semana, onde nós vamos sentar e conversar, e eu vou levar ao presidente Davi Alcolumbre a necessidade que nós temos de pelo menos 60 dias a mais para que a CPMI possa, de fato, complementar a totalidade dos documentos que nós
temos em mãos as análises todas e também os principais atores que estão sendo convocados. Para que os senhores tenham uma ideia, nós temos mais de 200 nomes convocados pela CPMI. Então estamos fazendo uma seleção entre aqueles que são mais citados, aqueles que são mais preponderantes. Na semana que vem, os líderes da oposição e do governo estarão em Brasília, também trarão a sua contribuição para que a gente aproveite muito bem esse prazo que nos resta. Estou muito confiante de que nós vamos conseguir que a CPMI tenha pelo menos mais 60 dias. Minha conversa com o presidente do Senado foi muito boa, ele mostrou muito boa vontade em me ouvir pessoalmente, vou levar a ele todos os documentos e se nós conseguirmos mais 2 meses, tenho certeza que o relatório ficará muito melhor e mais completo para que a população brasileira possa saber com muita profundidade o tamanho desse escândalo e o que nós vamos fazer para que não aconteça mais. Presidente, e quanto à questão do depoimento provocado? A gente viu nos trabalhos muitos habeas corpus, o senhor bem citou. E se o Supremo também conceder um habeas corpus ao presidente do Banco Master, como será investigada a situação da instituição bancária? Olha, vocês têm acompanhado, há uma série de procedimentos que vem blindando o senhor Vorcaro de prestar esclarecimentos à população brasileira. Ele tem conseguido de uma forma surpreendente e até estranha apoios e resoluções que garantem a ele um sigilo que não interessa ao Brasil. Nós precisamos que um banqueiro que envolveu metade da República, do próprio parlamento, um homem que hoje é acusado de um desfalque bilionário em nosso país, que ele seja obrigado a falar. Que ele venha e preste depoimentos. Nada melhor do que começar explicando a 250 mil aposentados como ele mantinha os descontos em folha sem autorização e o que ele fez para poder devolver esse dinheiro de quem não tinha essa confirmação. Então eu espero com sinceridade que o nosso pedido ao ministro Dias Toffoli seja atendido e que o senhor Vorcaro esteja conosco aqui na quinta-feira para que ele possa dar os esclarecimentos necessários que o Brasil espera. O senhor pediu a questão dos documentos também foram retirados, correto? A Secretaria do Senado, a Advocacia do Senado, ela recorreu, está com uma tentativa, fez uma documentação ao ministro Toffoli pedindo. Eu não concordei, porque eu entendo que foi um gesto muito pequeno. A minha ideia é nós entrarmos com um mandato de segurança para que toda documentação que foi retida pelo ministro Dias Toffoli e que está em mãos do presidente do Senado seja devolvida à CPMI. Não há na legislação nenhum precedente que faça com que documentos sejam retirados de uma comissão independente e sejam entregues a terceiros. Isso é outra surpresa envolvendo o nome do senhor Vorcaro na gravidade desse caso. A minha decisão é nós impetrarmos um mandato de segurança para que toda a documentação seja devolvida à presidência e que fique ao escrutínio dos parlamentares. Presidente, essa documentação ela chegou a ser vista, teve algum momento que ela chegou a ser analisada por algum membro da CPMI? Sim. Quem teve acesso a esse documento? Quem teve já chegou a uma conclusão, pode trazer alguma informação para a CPI? Enquanto a documentação da quebra de sigilo do senhor Vorcaro esteve nos sistemas do Senado, diversos parlamentares tiveram acesso a essa documentação. Alguns deles, inclusive, conseguiram fazer cópias dessa documentação, mas estão impedidos. Nós não podemos usar absolutamente nada até que nós tenhamos a liberação por parte do ministro e a devolução da presidência do Senado. Mas há parlamentares que tiveram acesso a todos os dados que estão ali. Presidente, também está com a documentação por parte da defesa do Vorcaro, que ninguém ou não faz. Caso ele venha, a Sim. expectativa de vocês é que o depoimento seja uma sala fechada ou não aberta mesmo na comissão e caso ele faça corpos, vai ser uma decisão da comissão? Olha, primeiro eu sou contra toda e qualquer sessão fechada. A não ser em caso de vida, de testemunha, de risco a alguém que possa ter um depoimento importante, os demais todos têm que ser abertos. Essa é uma comissão pública, uma comissão de parlamentares. O parlamento tem a obrigação de informar a população. Então a minha visão é a seguinte: ele vindo, a sessão será aberta, os senhores terão acompanhamento, todos os parlamentares poderão fazer as perguntas que quiserem. Os senhores sabem bem, há vários requerimentos de assuntos que não estão ligados à CPMI, mas os parlamentares terão o direito de perguntar. Ele vindo com habeas corpus para ficar em silêncio, terá naturalmente o direito dele respeitado e não se incriminar. Mas perguntas que estejam ligadas publicamente a assuntos que já sejam de conhecimento da sociedade, da Polícia Federal, ele é obrigado a responder. Presidente, o senhor não teme que o depoimento do Vorcaro inevitavelmente caia no assunto master que a própria CPMI do INSS? A CPMI, que estão no banco de 250 mil, e termina nos consignados. A relação do Banco Master com quem investiu dinheiro em CDB, com relações contratuais com outros bancos, não cabe à CPMI investigar. Isso não está na nossa função. Isso é outra CPMI que tem que ser criada, inclusive as assinaturas já estão postas, eu assinei, para que a gente crie uma CPMI específica para o Banco Master. Porque se nós entrarmos numa arena que não é a nossa autoridade, nós corremos um sério risco de ficar desmoralizados com as nossas decisões e com o próprio relatório. Então a minha decisão é muito firme. Nós vamos trazer aqui o senhor Daniel Vorcaro, para que ele possa falar sobre empréstimos consignados e as suas consequências em quem não comprovou. É o nosso ponto. Os requerimentos não precisam ser votados para a convocação de Daniel Vorcaro? Já foram? As convocações de boa parte dos representantes dos bancos já foram aprovados na última sessão em dezembro, quando nós fizemos as deliberativas. Inclusive, lamento que nomes importantes, como por exemplo da Crefisa,
nomes de Banco C6, Banco Santander, tenham sido blindados, porque também tem muitas explicações a dar à CPMI, e eu vou insistir que a gente possa voltar a esses requerimentos e trazer essas pessoas aqui. Inclusive, vai ser voltado também em outros nomes ali, como o do irmão do presidente Lula, do próprio Lulinha, ainda mais depois da declaração do próprio presidente de que qualquer pessoa tivesse qualquer ligação deveria ser convocada? Olha, todos os nomes importantes para o relatório e que surjam informações novas, como surgiram, serão colocados em votação. Eu não tenho restrição nenhuma em trazermos à população brasileira a vontade de deixar transparente todo o trabalho. Se vão aprovar ou não, é uma questão de consciência e de posicionamento de cada um dos deputados. Mas esses nomes estão previstos serem trazidos para votação logo em breve na CPMI. Presidente, o senador Weber, nos últimos meses, ele vem sendo muito citado em função da parte do INSS. Como está sendo feito o trabalho interno, como até mesmo mediante o presidente da República, para uma eventual oitiva, mesmo fechada de vocês com o senador Everton? Como que vocês vão abordar essa relação que o senador tem com, supostamente, tem com o escândalo? Bem, em primeiro lugar, gente, isso é uma pergunta muito importante. Em primeiro lugar, o relatório que está sendo elaborado pelo deputado Alfredo Gaspar trará todas as informações que foram colocadas na CPMI. Não haverá blindagem de ninguém, nem de deputado, nem de senador. O relatório vai trazer as informações todas e as investigações que estão sendo colocadas. Os parlamentares, eles podem se apresentar espontaneamente ou aos convites que a gente pode fazer de acordo com o interesse da CPMI. Mas o mais importante, por exemplo, há um deputado citado que já apresentou espontaneamente a defesa. Toda a documentação dele, dizendo sobre o envolvimento, as explicações, estão em mãos do relator. Se o relator entender que essas explicações não são suficientes, nós podemos convidar o parlamentar a comparecer. Não vejo problema nenhum. A decisão será do relator se, de fato, as informações que nós temos são suficientes ou não. A mesma coisa, o senador pode apresentar espontaneamente a defesa dele, num posicionamento claro sobre o que quer ou não, e nós decidimos se há necessidade dele vir ou não à CPMI. Sabem que isso é um assunto complicado dentro do próprio parlamento, mas que nós estamos dispostos a trazer as informações todas e esperamos até que ele possa comparecer voluntariamente. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Will Bank seria vendido no dia da liquidação do Master Desworcaro. Empresário afirma em depoimento ao qual o Poder 360 teve acesso que venda estava acertada, mas foi interrompida por operação policial. O fundador do Banco Master, Daniel Worcaro, afirmou que a venda do Will Bank estava acertada, seria concluída no mesmo dia em que o Banco Central decretou a liquidação do Master, em 18 de novembro de 25. Segundo ele, o comprador seria Mubadala Capital, fundo de Abu Dhabi. A dilação foi dada em 30 de dezembro de 25 no STF, durante o depoimento gravado em vídeo, ao qual o Poder 360 teve acesso. O arquivo de vídeos publicados pelo Poder 360 estão disponíveis para todas as partes citadas no inquérito e os advogados. O material está arquivado no Supremo Tribunal Federal e na Polícia Federal. Os advogados receberam os arquivos completos e compartilharam com seus clientes e assessores. O vídeo aos quais o Poder 360 teve acesso são esses que estão à disposição das defesas dos citados no caso do Banco Master. Worcaro afirmou que, na semana de deflagração da Operação Compliance Zero, a negociação estavam concluídas e dependiam apenas de formalização contratual, e a venda, diz, foi impedida justamente pela ação da polícia do Banco Central. Nessa semana estava concluído, faltavam assinaturas. A primeira aconteceu na segunda do Victor. No dia seguinte, iria acontecer a venda do Will Bank para o fundo Mubadala. A gente estava com o contrato pronto, seria assinado no dia 18 pela manhã, e nos outros 3 dias íamos assinar a venda do banco de investimentos e a entrada dos investidores estrangeiros. Era um final feliz para o sistema financeiro que foi infelizmente interrompido pela operação. Segundo o empresário, a sequência de negócios envolveria não apenas o Will Bank, mas também a alienação do banco de investimentos do grupo e a entrada de investidores estrangeiros. Ele afirmou que a deflagração da operação inviabilizou esse desfecho. Worcaro esforça a narrativa de sua defesa, de que o Banco Central teria sido apressado ao decretar a liquidação. Nesse caso,
ele deixa no ar o argumento de que haveria a possibilidade de solução via mercado. O Eubank acaba liquidado no dia 21 de janeiro, após a interrupção da negociação citadas por Vorcaro, nega amigos políticos. No depoimento, Vorcaro também negou ter influência política que pudesse protegê-lo das investigações. Disse que se a situação em que se encontrava contradiz essa narrativa. Se eu tivesse todos esses amigos, acha que eu estaria aqui de tornozeleira? A situação que estou mostra que não. Durante a mesma sessão, o advogado Roberto Podval se manifestou contra o pedido da Polícia Federal para a extração de dados do celular de Vorcaro. Segundo ele, havia preocupação com o eventual vazamento da informação sem relação ao inquérito, com o inquérito. O sigilo das comunicações dele é a nossa preocupação, menos tem a ver com qualquer relação comercial ao banco empresarial, mas com relação pessoais e privadas. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.